Olá, meus amigos investidores, parceiros e companheiros do grupo da Sala 2.3 na plataforma CR2 Multimercados. Hoje nós estamos iniciando o terceiro ano de assessoramento a investidores no mundo multimercados. E por esse motivo eu optei em produzir um vídeo especial para este momento intitulado O Fator Econômico de um Crash. Se vocês recordam bem, no finalzinho do ano passado, nós fizemos acuradamente diversas análises gráficas, análises técnicas dos principais indicadores mundiais das bolsas de valores. Analisamos as três principais bolsas americanas, Dow Jones, Nasdaq e Standard Poor's 500 futuros. Analisamos a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, Japão, China e Austrália. E também aproveitamos para fazer uma análise gráfica nas principais commodities mundiais, que são o aço, o petróleo e outros minerais. E o que nós percebemos daquela ocasião, até agora que não mudou nada, é que foi um alerta, mostrando nitidamente em todos os mercados que parece que esses tempos de bonança financeira esteja definitivamente chegando ao seu final. Após praticamente 10 anos de boom econômico que houve nos Estados Unidos, iniciando-se, se vocês recordam bem, em fevereiro de 2009, com a entrada do Obama como presidente e o início do Quantitative Easing. Considerem este vídeo como se fosse um complemento do vídeo postado nesta semana do analista técnico e meu mentor, meu primeiro professor de análise gráfica, o Fausto Botelho, onde aqui neste vídeo nós iremos procurar exclusivamente falar de economia, de fatos econômicos e conceitos que justifiquem um crash. Para reforçar, em determinados momentos, logicamente, a gente vai se amparar também às análises gráficas e técnicas, ok, gente? Então, este conteúdo será dividido em 3 partes. Vamos esgotá-lo aqui hoje, porque eu quero que esse vídeo seja bem relevante para vocês e preparatório para aquilo que com certeza irá vir num futuro próximo, não tão distante. Perfeito? Nesta nossa primeira parte, eu vou falar sobre o que faz um cidadão comum crescer financeiramente. Levando em consideração fundamentalmente os conhecidos sonho americano e fazendo um paralelo com o que nós vivemos aqui no Brasil. O que faz um cidadão ficar rico, crescer e a economia do país ser pujante? Duas coisas fundamentais. Primeiro, é a taxa de juros de financiamento. De 2009, quando entrou Obama, até 2006, para vocês terem uma ideia, a taxa ficou próxima de zero, a taxa americana de juros. Ela agora está em torno de 2,25% ao ano. Esse é um grande fator para o crescimento econômico, porque as pessoas tomam crédito a juros baixos, compram a primeira casa, a segunda, a terceira casa, iate, automóveis, viagens, financiamento de consumo, empresa, tá? Utilizo até para comprar pequenos negócios, financiam a produção. Percebam. O segundo fator importante, também dentro no sistema de crédito, é a forma com que é considerado as planilhas de financiamento, ou seja,
o sistema americano de amortização de um empréstimo. Isso é relevante, isso eu dava na minha disciplina de engenharia econômica insistentemente e comparava com o Brasil, a diferença é absurda. Para vocês terem ideia, vamos começar pelo nosso caso aqui. Quando você vai tomar um crédito imobiliário ou pagar um financiamento de automóvel ou um empréstimo bancário, nós regularmente utilizamos o sistema francês de amortização, que é chamado tabela price. O que significa isso? Significa que todos os meses você, além dos juros do empréstimo, você paga a amortização do empréstimo. Então, a prestação que você paga corresponde à amortização do empréstimo mais os juros do período, no caso ali de um mês, primeiro mês, e somando os dois, te dá a prestação. E isso sucessivamente, ou seja, todo mês, além dos juros, você vai amortizando parte do principal. No sistema americano, qualquer empréstimo, sistema americano é assim. Você toma o principal e você vai pagando somente juros. Todos os meses. Todos os meses você paga juros. Somente ao final do prazo do financiamento, que numa única parcela, você quita todo o financiamento. Salvo algumas exceções, essas amortizações são feitas em ráteas, em parcela, distribuída ao longo do financiamento. Mas, fundamentalmente, é pagamento de juro mês a mês. Por isso que é fácil tomar crédito, por isso que é fácil a economia crescer, por isso que é fácil as pessoas, um cidadão comum, bem orientado financeiramente, ou com certos conhecimentos econômicos, crescer e gerar riqueza. Diferentemente do que acontece no nosso país aqui. Desde a época em que foi imprimido dinheiro a rodo aqui, que foi para a construção de Brasília em 1950, pelo ex-presidente falecido Juscelino Kubitschek, para pagar toda aquela obra em Brasília, foi imprimido milhares de papéis coloridos. Desde aquela época, nós vivemos um dilema contínuo, que dinheiro na mão da população reverte em inflação. E o governo não tem tomado medidas sociais, educacionais, para que isso acabe ou se atenue muito. Então, é sempre esta mesma ladainha de que a justificativa de que os juros brasileiros são altos é porque, se dar crédito à vontade, ele reflete diretamente na inflação e descambaleia. Existem estratégias econômicas para evitar que isso aconteça. Espero que o atual ministro da Economia faça essas medidas. Eu acredito que no primeiro momento não. Não é objetivo desta aula, que envolve macroeconomia, senão se tornará uma aula muito chata, mas quem sabe, né, se vocês estiverem interessados num novo momento, a gente poderá elucidar mais esse tipo de conceito, perfeito? Mas, continuando, estamos falando sobre os juros, a facilidade de crescer com juros baixos e com o sistema de amortização de empréstimo razoável e diferentemente do nosso aqui. Aqui, por exemplo, o sistema de crédito é totalmente impeditivo para uma pessoa comum. Você vai tomar um crédito hoje, a taxa ao ano em torno de 30% a 40%. Ficar negativo no cheque especial é colocar uma corda no pescoço. As taxas giram em média de 200% a 300% ao ano. No cartão de crédito, não é diferente. Utilizando o crédito rotativo, ou seja, pagando a fatura, o valor mínimo da fatura mensal e girando o saldo devedor para frente, você chega a pagar em média de 400% a 500% ao ano. O ex-ministro da Economia Meirelles, ele fez uma alteração de obrigando os bancos a oferecer uma linha de crédito caso a pessoa se encontre
com problemas desse tipo no crédito rotativo, que lhe concede uma taxa preferencial, mas é preferencial nada. A taxa é alta mesmo assim, lógico que não tão alta, né, 400, 500%, mas chega muito próximo disso. Então, qual é o fundamento disso tudo? É que aqui é difícil você gerar riqueza evoluindo utilizando dinheiro de terceiros, coisa que acontece facilmente nos Estados Unidos. É por isso que é chamado sonho americano, que todo mundo quer mudar para lá, querem invadir as fronteiras, passar pela polícia de fiscalização, pelos aeroportos, pelos portos, porque eles buscam o que existem à vontade para o cidadão americano, que é crédito abundante e sistema de amortização de empréstimo razoável, onde fundamentalmente, além das taxas baixas, você só tem pagamento de juros e não amortização do principal, conforme passar o tempo. Perfeito? E nos resta falar, fazer um elenco aqui no Brasil das pessoas que são privilegiadas, aquelas que têm fácil possibilidade de se tornar ricos, indiferente do que acontece em países de primeiro mundo. Quem são os ricos mesmo aqui no Brasil? São aqueles desonestos, né? Aqueles que mexem com tráfico de drogas, armas e sequestro de pessoas e roubo de carga. Tem aqueles que são considerados os amigos do rei, ou seja, são empresas que atendem o governo em todas as suas instâncias, seja ela no governo federal, municipal, estadual, por vias obscuras de relacionamento, ou seja, em obras superfaturadas e vendas também acima do preço, ou aquelas empresas que recebem juros subsidiados bem abaixo dos juros de mercado, que são aquelas empresas que recebem financiamento do BNDES, como um exemplo aí que surgiu, me recordo que o Abílio Diniz, presidente do Pão de Açúcar, ele estava conseguindo empréstimos do BNDES para comprar o Carrefour. E foi impedido porque o próprio dono do Carrefour não aceitou este tipo de transação. Nós temos os grandes conglomerados financeiros, os diretores desses bancos, primeiro, segundo, terceiro escalão, as ONGs, que são abertas para desviar recursos públicos, a classe política, na sua maioria, os parceiros de políticos corruptos em esquema de desvio de dinheiro público, nós temos os lobistas, aqueles que estão sempre ali no Congresso, ou no governo do Estado, ou no município, tentando encontrar brechas ali para colocar empresas nas licitações, os advogados de políticos e de grandes empresas, os médicos especialistas em cirurgias estéticas e alguns outros poucos que fazem parte da classe média e que trabalham numa atividade bem remunerada ou têm uma pequena empresa que dá sucesso e, com o passar do tempo, juros compostos, economia crescendo e sucesso no lado financeiro. Perceberam, gente? Então, é muito restrito, infelizmente, aqui no Brasil, essa possibilidade de uma pessoa comum atingir riqueza, por causa que as nossas taxas, fundamentalmente, são muito altas. Nós não conseguimos movimentar dinheiro, nós não conseguimos fazer um planejamento para comprar um negócio, para montar uma pequena empresa, ou para fomentar a produção. Por quê? Porque estamos dependentes, infelizmente, ou de recursos próprios ou de recursos dos nossos familiares, porque se tomar dinheiro no mercado financeiro é horrível. Gente, vamos voltar lá para os Estados Unidos. Desde fevereiro de 2009, no governo Obama, que para vencer a crise do subprime, 2007 e 2008, ele instituiu
Lembra o que é quantitative easing, que é aquele dinheiro fácil. Tivemos o quantitative easing 1, 2 e 3. Inclusive, eu recordo que, na ocasião, o presidente do Federal Reserve disse que o seguinte: para tirar a economia do buraco, nós podemos até jogar o dinheiro de helicóptero para salvar a nossa economia. Vocês recordam desse fato? Fundamentalmente, essa estratégia foi utilizada para duas coisas. Primeiro, para comprar todos os títulos podres que estavam nas mãos dos grandes bancos, grandes instituições financeiras. E, ao mesmo tempo, uma vez que você injeta dinheiro, você facilita, você liberaliza a economia, porque você fomenta crédito, você fomenta empréstimos, dá possibilidades da economia retornar. Esse modelo foi utilizado também pelo Banco Central Europeu e pelo Banco Central Japonês. E a economia mundial se encontra-se, nesse momento, com todos esses dólares, esses euros, esses ienes jogados na economia, e, de consequência disso, você sabe o que acontece com os preços gerais da economia, preço das ações, preço dos imóveis, preço dos produtos, preço das vestimentas, ao longo desse tempo, sempre crescente. Nesta segunda parte, vamos explicar agora como é que se forma uma bolha. Vocês recordam de que aqueles juros baixos americanos propiciados ali pelo quantitative easing, muito próximo de 0%, além de facilitar, de fomentar negócios, empréstimos, consumo, viagens, ele possibilita uma coisa muito especial para o americano, que é aí que está o problema fundamental da bolha. O americano pega esse dinheiro, não só o americano, instituições de crédito, corretoras, grandes investidores vão lá nos Estados Unidos, tomam dinheiro a juro baixo e fazem o quê? E vão direto, compram ações na bolsa. Tomam dinheiro de terceiro e compram ações em benefício próprio. Ou ações diretamente, ou ações via fundo de ações, ou EFTs, fundos de índice. O americano faz muito disso. Para vocês terem uma ideia, 70% da população americana opera bolsa de valores. E não só mercado à vista. Eles compram a termo. Vocês que estão na sala 2.3, agora, já sabem o que é operação termo, porque nós tivemos uns 2 vídeos falando sobre isso. Como é que funciona a parte operacional e a característica de alavancagem, que é, ao invés de você utilizar todo o volume financeiro que você utilizaria comprando uma ação no mercado à vista, não. A corretora exige apenas uma margem mínima de 10% a 20%, dependendo da volatilidade e liquidez do papel, como margem para você operar um grande volume financeiro. E essa é a alavancagem. E aí que começa o grande problema. Porque enquanto o mercado financeiro está no início desse processo de retorno da economia, os preços estão subavaliados. Então, não há tanta interferência nos preços relativos do ativo, porque existe ainda uma possibilidade deles voltarem à normalidade. Conforme passa o tempo, o governo vem injetando mais dinheiro, quantitative easy 2, quantitative easy 3, o que acontece? Pela ganância dos agentes financeiros, os preços começam a sair fora do limite razoável econômico e sustentável. Isso quer dizer que o valor patrimonial de uma empresa cotada em bolsa, qualquer empresa cotada em bolsa, com o tempo, com essa elevação dos seus preços, torna-se menor do que o valor patrimonial de uma ação. Ou seja, a ação vale mais do que todo o patrimônio da empresa. A ação unitária, em relação, comparado ao patrimônio da empresa, a ação está valendo muito mais. Aí
chega um momento, inclusive alguém do grupo me perguntou qual é o momento, por que os grandes jornais, as mídias televisivas começam a falar de bolha. É justamente por esse motivo. Quando alguns economistas de relevância mundial são entrevistados, dão declarações, mostrando isso que eu estou falando agora. E estamos aí no início da formação de uma bolha. Pessoal, já é senso comum, nós vimos nas nossas análises gráficas que fizemos no final do ano passado, estamos fazendo regularmente ali com vocês, no nosso grupo do WhatsApp, de que no ano de 2019 nós teremos uma retração econômica. E os gráficos das bolsas estão mostrando isso, e principalmente as commodities estão com valor bastante reduzido. Eu vou mostrar agora um sinal importante desta especulação e alavancagem. Eu terei que recorrer ao gráfico. Bom, pessoal, utilizando o recurso gráfico aqui, eu vou mostrar o evidente sinal de bolha, visto a especulação e alavancagem. Aqui está o gráfico do comandante do mundo, como você já sabe, que é o Standard Poor's 500 Futuro. Aqui está a entrada do Obama, em fevereiro de 2009, precedido pelo crash 2007 e 2008, aqui em amarelo, todo o movimento deste indicador, desde o final de 2017 até fevereiro de 2009. Vocês perceberam que até este ponto, o topo máximo que o Standard Poor's teve, houve uma valorização do índice, bruta, né, sem descontar o CPI, bruto de 340% de rentabilidade. Gente, a especulação, o cálculo para ser feito nessa hora é muito simples, gente. Vamos fazer uma conta de padaria, sem envolver matemática financeira, calculadora HP12C. Aquilo que eu falei de um empréstimo a juros baixos no mercado financeiro era utilizado para fomentar investimentos em bolsa de valores. Aqui está, ó, conta de padaria. Imaginemos que uma pessoa comum recebesse crédito de terceiros a 2% ao ano, deixando na bolsa, ó, desde 2009 até 2019, início aqui do ano, praticamente 10 anos, nessa taxa pagaria 20% ao ano. E pelo sistema americano, somente pagando juros, não precisando pagar o principal. Numa valorização de bolsa de 340%. Olha só o retorno de capital, olha só a riqueza que a população americana teve nesse período de boom econômico. Nunca jamais teve, nem após a recuperação do crash de 29, teve algo absurdo como agora. Era de se esperar que um ciclo de expansão termine. E pelas análises que nós temos feito, inclusive reforçadas e retificadas pelo meu mentor analista gráfico, Fausto Botelho, a gente nota que já está num processo de inversão de tendência. Pelas análises que nós fizemos, nós esperamos aqui que no médio prazo, quem sabe já ao longo desse ano, este indicador venha a se encontrar nesta faixa aqui entre 1.800 e 1.400. Aqui nós pensaremos a começar a fazer a nossa carteira, que nós já vimos falando, buy and hold, mas nada de comprar agora. Vamos esperar aqui, ó. Entenderam? Um gráfico interessante também para vocês conhecerem é o andamento dos juros americanos. Conforme eu havia falado nesta apresentação, vejo aqui de 2009 até 2016, a taxa básica americana praticamente zero aqui, ok? E aqui, como anda os juros atualmente? Os juros transacionáveis aqui, ó, estão na faixa de 2,5% ao ano.
Então, este foi o primeiro sinal que eu quero demonstrar a vocês. O segundo sinal são os preços dos imóveis nos Estados Unidos. Atualmente, estão superiores aos preços que vigoravam antes do crash do subprime 2007 e 2008. E o terceiro sinal é o endividamento público americano. Naquela época, durante o crash, até finalzinho ali em outubro de 2008, a dívida americana estava em 9 trilhões. Hoje, próximo de fevereiro de 2019, beirando a 22 trilhões. Isso significa que os títulos, os T-bonds de longo prazo, talvez não sejam tão seguros assim. Então, num movimento que teremos aí de fuga de capitais, depois que o risco bolsa aumentará bastante, poderá surgir uma dúvida, para onde este capital flight to quality, voo para a qualidade, irá se direcionar. Aí a pergunta, será que irão realmente, como nas situações anteriores, ancorados aí nos títulos públicos americanos de longo prazo, os T-bonds, ou irão comprar franco suíço, ou euro, ou ien, ou até mesmo yuan, a moeda chinesa, ou quem sabe operações na criptomoedas, essa moeda virtual. Mas uma coisa é certa, havendo a fuga de capitais, o Brasil não vai ficar por menos. E o dólar aqui certamente vai dar um belo salto. Então, aí está uma dica para o pessoal aí segurar as posições em dólar, tá? Não esquecer. A minha dúvida é quanto ao ouro, porque o ouro é uma commodity, commodity sofre muito numa crise. Apesar de ser reserva de valor, mas existe aquele choque de interesse entre papel moeda de um país forte e uma commodity. Eu ainda fico mais favorável, inclinado ao dólar. Pessoal, para finalizar esta terceira parte, eu devo dizer que estamos numa iminente possibilidade de vir uma crise de crédito. A qualquer momento, a partir de hoje, nós estamos no início de fevereiro. Isso pode acontecer quando surgir uma notícia relevante aí mundial de uma quebra, um grande banco de empréstimos ou agência de crédito imobiliário, ou em um banco de investimento insolvente, ou até mesmo uma quebra num fundo hedge fund mundial, quando os investidores são chamados a cobrirem posições, visto as operações de derivativos que são feitas por esses fundos. Basta uma notícia dessa, pessoal, para começar a disparar ordens de venda por todo o mundo. E o ciclo assim inicia, que é chamado o estouro da bolha. E países como o nosso, que são chamados exóticos, Brasil, México, Taiwan, Singapura, Malásia, África do Sul, Rússia, Índia e China. Certamente vão acontecer o mesmo movimento. O grande capital sai desses países exóticos da bolsa, investimentos puramente especulativo, para o movimento flight to quality, que é a compra dos títulos considerados mais seguros do mundo, agora talvez nem tanto, e também um segundo movimento, que é por causa das chamadas em margem nos países de origem, visto as especulações que esses agentes financeiros têm feito com o capital tomado como empréstimo, ok? Uma vez que a bolsa cai, todas as corretoras aonde você tem dinheiro emprestado, a tua margem de garantia não é suficiente mais para cobrir os prejuízos e você é chamado em margens. Então, os grandes traders mundiais, eles vendem as posições em países periféricos, países exóticos, para cobrir essas margens. Perfeito? Pô, gente, vocês devem estar pensando, caramba, o cara é um cara chato. Pô, o cara só fica falando que a bolsa vai cair.
Pessoal, eu apenas sou realista. Eu sou uma pessoa um pouco mais estudada e acompanho isso como hobby. Tenho dois hobbies desde a época que eu lecionava na universidade. Eu gostava de ler sobre fraudes e grandes golpes financeiros e sobre os crashes, as grandes crises financeiras mundiais. E desde a era moderna, do pós-crash de 29, foi sempre a mesma coisa, ocorrendo muitas e muitas vezes isso que eu estou apresentando para vocês que estejam me acompanhando agora. Vocês nunca viram isso, então estejam cientes e preparados do que estará por vir. Por isso que minha recomendação, gente, somente vocês incautos, novos em bolsas, que pegaram esse boom, estão comprados, nunca sentiram que é uma posição negativa na carteira, oriunda de uma posição de paralisação. Quando o mercado cai, você fica paralisado, pensando que ele vai subir e ele continua caindo, 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 e as pessoas acabam vendendo lá na amargura, quando o preço já está subavaliado. Comecem ou liquidem posição, gente. É mais fácil liquidar a posição. Ou ao menos começa a pensar, colocar stop de saída. Porque quando vem o tsunami, vocês não sabem como é o negócio. Para você ter uma ideia, a Bolsa Americana já chega a cair 30% em 2 semanas. Imagine aqui, que nós temos uma volatilidade maior. Tá, gente? Então, este é um vídeo preparatório, ok? Tá, mas vocês devem estar me perguntando, pô, cara, deixa de ser pessimista. Nós tivemos recordes em cima de recordes, agora com o efeito Bolsonaro, as perspectivas são favoráveis, são positivas para o Brasil, a Bolsa atingindo topos cada vez mais crescentes. Logo depois do Natal, a gente vê a Bolsa subindo. Gente, não é bem assim. Vamos pegar uma lupa, auxiliado pelo gráfico aqui. Eu gosto de fazer muitas análises gráficas. Então, vejam o que aconteceu. Vocês sabem que o nosso índice Bovespa, ele raramente se descola do Standard Poor's Futuro 500. Raramente. Quem opera aqui no Brasil, quem opera na Malásia, em Taiwan, na África do Sul, na China, ele coloca do lado sempre o gráfico do Standard Poor's Futuro 500 de 5 minutos, 10, no máximo 15 minutos, e ele vai tomando posições em função do movimento do Standard Poor's 500. Então, o que a gente observou aqui? Ó? Do dia 26, do dia pós-Natal, dia 26, até o dia de hoje, olha só como subiu o SP500. E, logicamente, a nossa bolsa acompanhou. O Bolsonaro entrou aqui, ó, novembro, olha só, ficou zigue-zagueando, deu um tombo aqui. Natal realizou, muitos investidores saíram fora. Só que é o seguinte, graças ao movimento que teve um pequeno pullback no Standard Poor's 500 futuro, é que fez com que a nossa bolsa subisse. Não foi efeito Bolsonaro, coisa nenhuma, gente. Então, isso tudo que eu falei para vocês, preparação para o crash, isso aconteceu em todas as crises que eu venho acompanhando. Vamos ver se eu estou bem de memória. Nas crises recentes, no pós-29, aconteceu na década de 70, em 71, 73, 79, na década de 80, em 87, na década de 90 nós tivemos em 94, 97, 98, no século 21, o ano 2000 tivemos em 2000, 2001, 2002 e 2007 e 2008. Em 71, vamos lá. Vocês que são novos aqui vão relembrar. 71 nós tivemos a mudança do padrão ouro. O ex-presidente Nixon, americano, uma vez que
os gastos na guerra de Vietnã começaram a ser muito altos, muito elevados, acima do orçamento americano, e como naquela ocasião o dólar americano estava atrelado ao ouro, então ele desvencilhou, acabou com o padrão ouro e o câmbio se tornou flutuante. Em 73, 79 e 80 tivemos crise do petróleo. A primeira crise, em 79, foi a guerra árabe-Israel. A segunda crise, em 1979, nós tivemos o conflito no Irã. Em 80, foi quando, terceira crise do petróleo, quando o Iraque invadiu o Irã. Em 1987, nós tivemos a chamada Segunda-feira Negra, onde os investidores ficaram muito desconfiados que o dinheiro tomado a crédito nos Estados Unidos estava sendo utilizado muito para comprar empresas. E não para fomentar negócios, para gerar economia, não, para comprar empresas. E isso gerou uma certa instabilidade e o mercado também entrou em creche. Em 94, nós tivemos a crise da moratória do México, que ele decidiu não pagar o FMI. Em 97, nós tivemos a crise dos tigres asiáticos, exato, começando com Tailândia. Tailândia, depois em seguida veio Malásia, Indonésia e Filipinas, que eles desvalorizaram a moeda, visto a saída de capital, e começou a gerar uma instabilidade no mundo, pensando que o sistema capitalista ia entrar em colapso. Isso aí também teve um reflexo muito grande nas bolsas de valores. Tivemos em 2000 o crash da bolsa.com americana, a Nasdaq, onde descobriu-se que muitas empresas estavam sendo formadas apenas a título fraudulento contábil, somente para gerar recursos pela captação nos lançamentos de ações delas lá na Nasdaq. E aí entrou um crash que espalhou para o Dow Jones, para o SP500 e pelas bolsas do mundo também. Em 2001, nós tivemos o ataque terrorista de Osama Bin Laden, as Torres Gêmeas. Também a bolsa ficou parada alguns dias e logo quando abriu, ele teve aquele circuit breaker, porque caía a cada 10%, ela fechava novamente. Então, todo mundo recorda, é um fato recente. Em 2002, tivemos a moratória da Argentina, onde os investidores estrangeiros começaram a tirar dinheiro do país e exigir que ela pagasse as suas dívidas, também refletiu nas bolsas, e a última foi o subprime 2007-2008. Ok, gente? Então, aí está. Espero que tenham gostado desse vídeo. E para finalizar, eu gostaria de convidá-los, a quem não faz parte ainda da sala 2.3, esse foi um vídeo de apresentação, por isso está liberado para todo o público, tá? Aquele que faz parte do grupo e aquele que ainda não nos conhece ou já fez parte e está pensando em retornar à nossa plataforma de ensinamentos especiais. Para vocês terem ideia, eu mostro como é que está os estudos dentro da nossa sala 2.3. Esse aqui é a nossa logo. Nós temos uma página exclusiva dentro do Facebook, onde aqui em unidades nós guardamos todas as nossas aulas especiais produzidas para os nossos assinantes. Olha aqui, já temos análise gráfica, 4 vídeos, fundos imobiliários, 12 aulas, em parceria com o Dr. Sabino, o especialista nesse segmento, derivativos financeiros, hedge, gerenciamento de risco e o resumão de que são as operações sobre derivativos financeiros. Olha, futuro mini índice, $3, mercado de opções, 2 vídeos, e técnicas para day trade, ação, mini contrato, opções e forex, que iniciaremos já na semana que vem. E para se inscrever nesta nossa sala 2, basta ir ao nosso site oficial, cr2multimercados.com.br,
aqui girando a barra de rolagem até encontrar a sala 2.3 investidores em laranja. Clicando aqui, você tem todas as instruções, perfeito? E as formas de assinatura, anual, bienal e trienal. Perfeito, paisá? Obrigado por assistirem mais um vídeo. Sucesso, boa sorte e até a próxima. Salute!